Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abramos o coração para a palavra do Senhor. Deus quer falar conosco por meio da sua palavra, por meio do Evangelho do dia, por meio desta palavra para que comecemos bem a nossa semana, nesta segunda-feira, onde nós podemos já colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Deus da vida. Colocar a nossa confiança no Senhor todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Sim, nos momentos bons, louvado seja Deus, nos momentos de dificuldade, Senhor, nos ajuda. Nos momentos de crise, Senhor, vem auxílio das minhas fraquezas. É sempre estar aberto a invocar a presença do Senhor. Invoca-me e responderei, revelar-te-ei coisas grandes, coisas necessárias, coisas que até mesmo você não estava preparado, mas é importante invocar a presença de Deus, invocar o amor de Deus, invocar o Espírito Santo de Deus, pedir todos os dias, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vamos meditar então a palavra do Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me, e eu deixarei que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto aparece logo após Jesus realizar diversos milagres. A multidão cresce e muitos querem segui-lo. Entretanto, Jesus aproveita a ocasião para mostrar que o discipulado não é entusiasmo passageiro, mas compromisso radical. E aqui está um grande ensinamento para todos nós. O discipulado não se faz de um momento de entusiasmo, um retiro, uma pregação que eu ouço, uma música, aquele horário da Santa Missa, uma homilia, e que você fica emocionado e que Deus toca o seu coração, mas que depois de um tempo você vai esfriando na fé. Esses dias eu contei a história do sapo que foi colocado em uma água, num recipiente com água, e a cada dia eles iam ali e aqueciam um pouquinho aquela água, aqueciam um pouquinho aquela água, aqueciam um pouquinho aquela água, e o sapo não foi percebendo que a água estava sendo aquecida, porque ele foi se acostumando com a temperatura da água. Em determinado momento, esse sapo morreu. Por quê? Porque ele não percebeu que a água o estava cozinhando. Muitas vezes, na nossa espiritualidade, na nossa busca por Deus, o que falta é a perseverança, é o compromisso, é estar firme em Deus, não só nos momentos de entusiasmo, mas também nos momentos de cruz, de aridez. É aqui que o Senhor pede perseverança. Você não vai esfriando na fé de uma hora para outra. Você não vai deixar de seguir a Deus, de vir à missa, de rezar todos os dias, de uma hora para outra. Você vai esfriando gradativamente. Você vai esfriando aos poucos. Então, o entusiasmo, o discipulado não é entusiasmo passageiro, mas é compromisso radical com o Senhor. O mestre da lei diz, Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. E Jesus responde mostrando o preço do seguimento. Não promete conforto, segurança ou prestígio.
Outro discípulo pede: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus responde: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A expressão não significa desprezo pela família. Na cultura judaica, provavelmente o pai ainda não havia morrido. O discípulo estava pedindo para adiar sua decisão até resolver questões familiares e patrimoniais. Jesus ensina que o reino de Deus não pode ficar em segundo plano. Amar a Deus em primeiro lugar e tudo mais será dado por acréscimo. Busque o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Portanto, Jesus explica aqui sobre a questão da renúncia, a exigência do seguimento. Muitos querem as bênçãos de Cristo, mas poucos aceitam a cruz. Jesus não enganou ninguém, nunca prometeu uma vida sem dificuldades, e aí devemos nos questionar: estou disposto a seguir Jesus quando tudo vai bem e também quando surgem as dificuldades? Número 2, ou melhor, eu estou refletindo por pontos, né? Então, primeiro ponto da reflexão: seguir Jesus exige renúncia. Segundo ponto, não podemos não podemos viver adiando nossa conversão. O segundo discípulo queria seguir Jesus, mas depois que eu enterrar os mortos, depois que eu fizer tal coisa. Muitas pessoas vivem assim. Depois eu vou rezar, depois eu vou confessar, depois eu vou para a igreja, depois eu vou mudar de vida. E o Evangelho lembra que o chamado de Deus é para hoje. Cristo deve ocupar o primeiro lugar. Nada é mais importante que Deus. Cristo deve ocupar o primeiro lugar nas minhas escolhas, na minha vida. Depois Jesus diz: segue-me. Ele não chama os perfeitos, mas os disponíveis. Ele não chama pessoas perfeitas, mas pessoas que estão dispostas a dar a vida e assumir a cruz do seguimento. Eu acho bonito as pessoas que atuam na igreja, que trabalham nas pastorais, movimentos, desde do social, do grupo de oração, dos catequistas, dos ministros, do pastorado da oração, da pastoral da acolhida, do IANSER, serviço de animação missionária, os jovens. Todos os que trabalham na igreja trabalham por amor a Cristo. Não ganham bens materiais nenhum, mas ganham bens espirituais. Isso é muito bonito. Quem quiser seguir Jesus precisa estar disposto a deixar as margens e entrar no mar da confiança. O reino de Deus não se constrói com o amanhã, mas com o hoje. Hoje eu preciso dar a resposta. Hoje Deus te chama a dar uma resposta. Hoje Deus te convida a decidir por Ele, para o seu seguimento, para seguir confiando na graça de Deus. O discípulo verdadeiro não segue Jesus apenas quando é conveniente. A maior perda da vida não é deixar algo por Cristo, é perder Cristo por causa de algo. Jesus passa hoje pela nossa vida e repete o convite: segue-me. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, não quando os problemas acabarem. O chamado de Deus acontece no presente, no hoje. Quem espera o momento perfeito para seguir Jesus corre o risco de nunca começar. Portanto, a santidade começa quando as desculpas terminam e a decisão por Cristo começa. Hoje, Cristo te convida ao novo tempo. Hoje, estou falando hoje, o Senhor te convida a dar o passo. Irmão e irmã, abra o seu coração para aquilo que Deus quer realizar na sua vida nessa segunda-feira. E que as bênçãos de Deus estejam sobre você, sobre a sua casa, sua família, seus trabalhos, seus estudos, as suas atividades. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.